Olá, tudo bem? Professor Rafael, e hoje nós vamos estudar o capítulo 5, a segunda parte, Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida, na Ásia, na Oceania e na Europa. Bora lá? Bom, primeiro algumas características gerais sobre cada um, né? Bom, acerca da Europa, ela está localizada na parte mais ocidental da Eurásia, é considerada por alguns como Península da Ásia, por alguns estudiosos, mas na realidade não é. Então, por que é considerado dessa forma? Bom, porque a Ásia é um grande bloco continental e a Europa, se você olhar o mapa, é como se fosse uma península, né? Uma extensão de faixa aí de terra no mar, né? Então, estudiosos, alguns se utilizam dessa forma, de que a Europa seria uma península da Ásia, né? Mas na realidade não é tratado dessa forma, certo? A Europa está totalmente inserida no hemisfério norte, né? Em sua maior parte no Oriente. Com apenas 10 milhões de quilômetros quadrados, menor que a Rússia, ocupa cerca de 7% dos continentes, das áreas continentais. A Europa pode ser até pequena, mas é um dos mais importantes e influentes continentes que nós temos no planeta do mundo, né? Bom, quanto ao relevo, mostra diversos contrastes, né, entre o sul, elevados com cadeias de montanha, o norte, com planaltos elevados de médias altitudes, e na região central, as planícies. Na parte norte, predomina o relevo de planaltos maciços, né, que desgastaram e geram deposição de sedimentos, formando justamente as imensas planícies na região central, né, que é mais baixa. Ao sul, o contato com a placa africana causa intensa atividade geológica, desde o terciário, o que contribui para o surgimento de uma série de cadeias montanhosas, né, como as que são citadas. Isso nós chamamos de dobramentos modernos, né? Não são falhas porque essas rochas não se quebraram, né? Mas elas formaram, foram modeladas, né? E então elas são chamadas de dobramentos modernos, certo? Porque são levemente flexíveis. Bom, quanto ao clima, nós temos grande diversidade de climas, né? Como o Mediterrâneo, os verões são quentes e secos, com invernos chuvosos. Exemplo, Portugal. Nós temos o subpolar com invernos longos e rigorosos, né, fazendo em menos 50 graus no inverno e no verão de 16 graus a 21 positivo, né, como na Rússia. Já em climas temperados, as chuvas se concentram no inverno e na primavera. O clima caracteriza por grandes amplitudes térmicas, exemplo, Ucrânia. Nós temos também o frio de altitude, onde nós constatamos as nevadas, geadas e caracteriza invernos rigorosos e longos, exemplos, os Alpes. Além desses, nós temos o polar, subpolar, frio e semiárido, né, bem conhecido por nós. Bom, com respeito à hidrografia, ele possui vasta rede hidrográfica na Europa. O relevo europeu tem bastante influência nessa hidrografia, né, do continente devido à presença de 2/3 do seu território de áreas planas. As planícies, por sua vez, são usadas, né, com rios navegáveis. Proporcionaram um aproveitamento econômico com o transporte de mercadorias, né, principalmente no custo reduzido desse transporte. Os principais rios são Lore, Elba, Reno, Ródano e Volga. Bom, quanto à vegetação, nós temos a tundra, né, que são os musgos, líquens e gramíneas. Temos a floresta boreal, onde o principal tipo de vegetação são as coníferas, né, os pinheiros. Temos a floresta temperada subtropical com árvores caducifólias. Nós temos a vegetação mediterrânea formada por árvores, né, em geral de pequeno porte, com nódulos no tronco de folhas perenes, né, que não caem. Bom, além dessas, nós temos as pradarias, que são as herbáceas, né, e gramíneas, que crescem sobre os solos mais férteis lá da região. E a vegetação de altitude, também com musgos, líquens e gramíneas, né, devido às altas temperaturas e dificuldade, então, dessas árvores ou dessas espécies vegetais sobreviverem. Bom, agora passando para a Ásia, quanto à ocupação humana, a cultura, né, nessa região. A Ásia é o continente mais populoso do mundo, né, com base em diversas regiões, como China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Rússia Asiática e Japão, né, batem o recorde em número de pessoas.
O continente também possui, por incrível que pareça, diversas áreas de vazios demográficos, ou seja, lugares que são inabitáveis, né? Como desertos, montanhas de climas polar e subpolar. A população absoluta é de quase 4,5 bilhões de habitantes. O crescimento demográfico é uma das políticas, né, de prioridade do governo, né, pelo próprio controle, né, em si, devido à grande quantidade de pessoas. Mesmo assim, estima-se que nascem quase 16 milhões de crianças todo ano. Com ele, infelizmente, com essas crianças também nascem, né, ou aumentam ainda mais os problemas sociais, pobreza, miséria, né, devido à falta de investimento na educação e na saúde. Bom, a população da Ásia é predominante rural, só que tem apresentado um crescimento urbano bem curioso e assustador, principalmente na Índia, China e Japão. Os tipos humanos são muito diversos, né? Centenas de grupos aí de miscigenações. Basicamente são formados por 3 grupos étnicos: caucasiano, mongólico ou melanoide. Eles também possuem nessa região grande diversidade religiosa, como o budismo, que seria a mais influente no Extremo Oriente, o cristianismo, né, da Igreja Católica, na Rússia o hinduísmo, na Índia o islamismo e no Oriente Médio o centro da Ásia, né? Além do judaísmo em Israel. Os grupos linguísticos asiáticos são bem variados, né, em relação à extrema divisão étnica e dos processos históricos submetidos ao continente. São elas: línguas indo-arianas, línguas dravídicas, línguas uralo-altaicas, línguas sino-tibetanas, línguas tibeto-birmanesas, língua austroasiática, línguas eslavas, línguas semíticas, línguas malaio-polinésias, línguas indo-europeias, entre outros, né? Essas são as principais que permeiam lá aquela região asiática, certo? Lembrando que cada uma delas tem algumas que tem diversas variações, diversos idiomas oficiais, enfim, toda uma especificidade em cada uma delas. Bom, com respeito à Oceania, tem 38 milhões de habitantes, é considerado menos povoado, são apenas 14 países, mas a maior parte da população está em 3, Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Os tipos étnicos da Oceania são os brancos e aborígenes. Corresponde a 10 mil ilhas, né, grande capacidade de navegação entre essas ilhas. As línguas faladas são basicamente o inglês e o francês, e o predomínio da agricultura, né, do extrativismo e do setor terciário. Bom, com respeito à agricultura, a Austrália é exportadora de trigo e tem como principal fonte de divisas fortes, rebanhos bovinos e ovinos, como pauta de exportação de lã e carne. Papua Nova Guiné, por exemplo, as colheitas de cacau, café e chá respondem pela maior parte de sua produção agrícola, né? Enquanto em Samoa as frutas críticas, cacau, coco, banana, abacaxi são os produtos cultivados. Desconta os recursos minerais e extrativismo, podemos considerar a geodesia de minerais não ferrosos, cobre e ouro, minério de ferro, prata, cobre, fosfato, asbeto e bauxita. Bom, acerca agora da Europa. O contingente populacional europeu gira em torno de 750 milhões de habitantes, né? Muito influenciado pelas correntes migratórias externas e internas, né? Que acabam também influenciando na qualidade de vida dos europeus nativos. Só que os europeus são dependentes das migrações, devido à baixa natalidade e ao envelhecimento, né, da população, e a própria diminuição da população em alguns países como Alemanha, Suécia e Rússia. Formada então essa região por 50 países, é o segundo menor continente. É composto então pelo Bloco Econômico União Europeia, que seja um dos mais influentes do mundo, se não maior, com 28 membros. Os tipos humanos na Europa são brancos, né, e são divididos em 3 grupos étnicos: latinos, germânicos e eslavos. A economia europeia é uma das mais importantes do mundo, né? As rodovias europeias interligam não só as infraestruturas nacionais, como também interligam regionalmente todos os países da Europa,
né, com um altíssimo grau de qualidade, conforto e segurança para seus usuários, né, bem diferente do Brasil. Já os rios de planície europeus são intensamente aproveitados para a navegação, né? Não é à toa a existência de 230 portos. O transporte de cargas e passageiros por ferrovias também é um dos mais desenvolvidos do mundo, né? Algo bem diferente aqui do nosso Metrofon. Já os europeus utilizam a agricultura no político de segurança alimentar e comercial, que tem apoio aos produtores, o seu maior trunfo, que é justamente o governo poder financiar para os agricultores cultivarem, né, suas terras, um estímulo. As propriedades agropecuárias são quase na sua totalidade de origem familiar, né, em torno de 90%. Já a mecanização, o sistema de irrigação, mão de obra especializada, a utilização de insumos em larga escala é uma característica bem frequente que garante lá a produção da região, né? O produto mais importante na agricultura europeia é o trigo, cultivado nas grandes planícies de solos férteis. Os produtos de maior produção na Europa são o petróleo e o carvão, enquanto recursos energéticos, o ferro e o manganês, enquanto minerais metálicos. O setor que mais emprega e que paga os melhores salários na economia é o terciário e os mais desenvolvidos, né? O continente europeu tem na tecnologia com pesados investimentos em centros de pesquisa e desenvolvimento. Seu maior produto de exportação é a produção de riqueza. Certo? Então, nosso conteúdo de hoje fica por aqui e estou à disposição para todas as dúvidas. Forte abraço!